Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês vão estar vendo esse vídeo no dia do Bloomsday, homenagem a este livro, do James Joyce, autor irlandês, modernismo, irlandês. E é um autor que viajou por toda a Europa e conhecia vários idiomas, Então ele teve toda uma vida erudita. E lá na Europa ele conheceu o Italo Svevo, que é um autor conhecido pela senilidade, pelo Consciência de Zeno. E o verdadeiro nome dele é Aron Ettore Schmidt, Mas esse Italo Svevo, que nós ainda vamos ler aqui no canal, interessante que inspirou James Joyce um personagem para Ulisses, que é justamente o Leopold Bloom, que nós vamos conhecer hoje, Eu fiz algumas traduções de alguns trechos, está na internet desde 2009, 2010. E nós vamos ler alguns trechos aqui e nós estamos então em paralelo com o início que a gente fez aqui da introdução à telemaquia, os 3 primeiros episódios, que são de manhã. Então naquele momento em que o Stephen Dedalus está lá na torre, de jejum com os amigos lá, o britânico apareceu lá, o Hines, o Buck Mulligan, aquele médico lá, se barbeando. Aí nós temos aqui o Ulisses, o que é, no caso, a imagem Ulisses moderna, é o Leopold Bloom, Leopold Bloom, que a família dele é ali do Império Austro-Húngaro, são judeus do Império Austro-Húngaro. E aí eles vão para o Reino Unido, ali para a Irlanda, no caso. E aí vai ter essa questão então da questão do judeu errante, Então a gente viu lá com o Stephen Dedalus a questão do catolicismo, que é muito forte na Irlanda. E aí vamos ver agora a questão do judaísmo, vai ter várias referências ao judaísmo, autores judeus, a cientistas judeus e tal. Então é um tema que tem um personagem antissemita, tem aquele diretor da escola onde o Stephen trabalha, e tem também um cidadão que está lá no bar, num certo episódio aqui, que vai ter toda a discussão antissemita, Então a gente vai ver essa questão. Agora, não tem um narrador que sabe tudo, aqui, pelo menos nessa parte aqui, porque ele usa várias formas narrativas, usa cartas, Tem as cartas também, vozes que entram na narração. Então o James Joyce estava experimentando justamente esses estilos de narração. Então como é que você vai sabendo do personagem? Você vai sabendo os pensamentos dele, o que ele está observando, dia a dia, as lembranças, memórias, documentos, as cartas, Então informações que tem ao longo da narrativa. Que dia que é hoje? 16 de junho de 2004, 1904. Então 16 de junho de 1904. Então, que dia que é? Então ele vai te mostrando, o que vai acontecer. Nesse dia vai ter uma corrida de cavalos, aí vai fazer referência à corrida de cavalos, Então as cartas que ele vai recebendo, aí você vai ler as cartas junto com ele. Então, e você vai tendo informações, quem que é a família, onde ele veio, quem são os amigos, e tudo ao mesmo tempo, Então não tem uma narração que para e descreve, exceto algumas partes aqui, que tem descrição. Mas geralmente a narrativa já vai andando e você vai pegando o bonde andando. E alguns personagens, se você leu lá o retrato do artista quando jovem, você vai lembrar desses personagens, a família do Stephen Dedalus, Personagens estão os dublinenses, que são aqueles contos que o James Joyce publicou. Então, ou seja, são um monte de referência e o narrador não explica, O leitor é que tem que montar a história na cabeça. O leitor vai juntando os pedacinhos, E é uma coisa que inspirou, inclusive, o William Faulkner, que nós estamos lendo agora, O Sonho e a Fúria, Tem um vídeo aqui, eu mandei ontem, O Sonho e a Fúria, justamente é uma técnica narrativa, em que o leitor é obrigado a montar a história. Muito bem, então no episódio 4, que acontece no mesmo horário lá do episódio 1 e 2, E aí depois o Leopold Bloom vai até o correio e depois ele vai até o cemitério, que vai ter um amigo dele, o Digma, o pé de Digma. Então eles vão então nessa parte aí é aquela parte em que o Stephen Dedalus está andando na praia, Então tem um certo paralelismo do episódio 1, 2 e 3 e do episódio 4, 5 e 6. Aí no 7 começa a narrativa até que lá no fim do dia, finalmente o Stephen e o Leopold Bloom se encontrem e os caminhos, que eram paralelos, se juntem. E aí a gente vai ter os episódios com eles conversando, etc. Então esse é basicamente o plano do livro. Então vamos ler aqui umas traduções que eu fiz lá. Essa tradução aqui foi de 2008 2009, que é comemorando o Bloomsday de 2009, Então tá aqui, disponível lá no Leitura, Escrita e Traduções, que é o Bloomsday 3 de Ulisses, James Joyce, o episódio 4 da parte 2, que é o Calypso, O senhor Leopold Bloom comia com prazer as vísceras de animais e aves. Ele gostava da espessa sopa de miúdos, castanholas, as moelas, um estufado coração assado, fatias de fígado fritas com migalhas de pão, fritas de ovas, de galinhas, mas o que tudo ele gostava de rins de carneiro grelhados que dava ao seu paladar um fino aroma de leve e perfumada urina.
Rins estavam na mente dele quando ele se movia levemente na cozinha, ao preparar o desjejum dela numa arqueada bandeja. Na cozinha, um ar e uma luz gélidos, mas além das portas, um gentil manhã de verão plenamente, o que fez que ele se sentisse um pouco faminto. Os carvões estavam em brasa. Outra fatia de pão e manteiga, 3, 4, certo. Ela não gostava de prato cheio, certo. Ele voltava-se para a bandeja, levantou a chaleira da chapa e ajeitou tudo sobre o fogão. Ficou lá, lerda e agachada, o bicho saliente. Xícara de chá logo. Bom, boca seca. O gato deslizava ao redor da perna da mesa com a cauda em riste. Aí, Miau, né, o gato, né, caso ele está ali fazendo a refeição, né, pensando na esposa, no quarto, e aí o gato lá no meio da mesa e tal. E aí está o Sr. Bloom disse voltando-se do fogão. O gato, no miado de resposta, deslizou novamente ao redor da perna da mesa, miando, do jeito que ela faz sobre a minha escrivaninha. Coça a minha cabeça, né? Tipo assim, ele imagina, né? Então, ou seja, se você tem um narrador aqui, um certo narrador, e a mente do personagem entrando no meio da narração, né? Então você não sabe exatamente onde começa uma coisa e termina a outra. Ó, o Sr. Bloom olhava curioso, gentil, o ágil vulto negro, fácil de ver, macio, pelo lustroso, alvo botão sobre a base da cauda, os faiscantes olhos verdes. Ele inclinou-se para ela com as mãos nos joelhos. Leite para as gatinhas, ele disse. Miau, o gato lamentou. Rotulados de estúpidos, eles entendem o que dizemos melhor do que entendemos eles. Ela entende tudo o que quer, vingativa também, querer saber o que eu me assemelho para ela. Como de uma torre, não, ela pode soltar sobre mim. Morre de medo de galinhas, ele zombou, com medo de galinhas. Nunca vi uma gatinha mais estúpida. Cruel a natureza dela, ratos curiosos nunca guincham, parece gostar disso. Miau é o gato altissonante. Então, ou seja, a narração do Leopoldo Bloom, né, na cozinha, e aí ele está preparando lá o de jejum, lá, um café, né, uns rins grelhados lá, vai levar para a esposa e tal, e aí ele vai receber, aí quem mais é da família dele? Ah, ele tem uma filha chamada Millie, né, então vai ter o trecho da carta, né, que aí ele vai ler a carta que recebeu da filha, né, então, ou seja, essas informações, elas são dadas ao longo do texto, né, você vai saber o nome dele, onde ele mora, o que ele faz, né, o que ele trabalha, né, o que ele trabalha? Ah, ao longo do dia você vai ver que ele trabalha com anúncios para jornal, né? Então ele leva essas informações lá para o jornal, vai ter a cena do jornal mostrando como é que era a imprensa naquela época. Ou seja, a preocupação aqui do James Joyce é fazer um realismo total, né? Então, os diálogos totais, descrição total. Então, ou seja, se você sentir mesmo dentro do livro. Então vai ter a cena lá do jornal, vai mostrar os jornalistas escrevendo, as manchetes do jornal, então a gente vai ver isso aqui. E aqui ele coloca a carta na íntegra, ó, querido papai e tal, então ele tem a carta dela, né? Então, e ao mesmo tempo que ele vai lendo, ele vai andando, ele vai fazendo as coisas, ele vai pensando nas canções, aí você tem o trecho das canções, é alguém cozinhando, cantarolando, né? Pensando em algum poema, então, ou seja, essas várias inserções na narrativa existem ao longo do romance todo, né? Então você tem uma narração, está acontecendo alguma coisa, alguém está fazendo alguma coisa, esse alguém está pensando alguma coisa, aqui o Leopoldo Bloom está pensando, está lembrando, está lendo a carta, lembrando da filha, lembrando da esposa, né? Então, ou seja, acontece tudo num dia, né? Ou seja, você está acompanhando mais ou menos 20 horas de história, mas tudo isso contando toda a vida dele, né? Ou seja, em um dia é suficiente para você contar a vida dele, porque você vai saber várias coisas que aconteceram, como ele conheceu a esposa, onde eles estavam de férias, etc, né? O que está acontecendo na família, quais são os problemas, né? E aí é o seguinte, aí ele prepara o de jejum e ele sai na rua, ele vai até o posto do correio, né? Então ele vai andar, aí nós vamos para o episódio 5, que é importante, o episódio 5 é a carta da Marta, né? Para receber essas cartas da Marta, ele usa um pseudônimo, que é o Henry Flower. Henry Flower seria mais ou menos, né, Henrique Flor, né? Que é mais ou menos a tradução de Leopoldo Bloom, né? Assim, de Bloom, né? Bloom é floração, né? In Bloom, florando, né? Então, você tem aqui a mente do Leopoldo Bloom lembra um pouco a mente do Stephen Dell, só que a Stephen Dell é metafísica. A mente do Leopoldo Bloom ela é física, né? ela é prática, é um cara prático, tem, né? Um cara de vida social. E aí depois você tem acesso no final do livro, né? A mente da esposa dele, que é a Molly Bloom, né? A Molly Bloom aí é aquela mente que pensa através do corpo, né? É o corpo pensando, então a mente que pensa através do corpo. Então é um corpo pensando. Então você tem 3 níveis então. No início você tem uma mente muito, né, assim, erudita, né? Muito metafísica, muito filosófica, que é a do Stephen Dedalus. E depois você tem a mente mais prática, né, um pouco pensante, mas
empenho um pouco desejante, que é a mente do Leopoldo Bloom, né? Que ele vai ter aquele negócio, ele é irlandês? Ele nasceu na Irlanda, só que ele não é exatamente irlandês porque ele é um judeu. Porque a família dele veio da Europa, né? E aí, mas mesmo assim ele não é muito aceito na comunidade judaica, né? E ao mesmo tempo ele tem problemas conjugais, nós vamos saber que problemas conjugais são esses, né? E que amizades são essas. Muitos desses amigos deles a gente conheceu no Dublinenses, né? São aqueles irlandeses, ficam nos pubs, bebendo, discutindo política, discutindo religião, né? Então eles gostam muito de discussão, tem cheio de discussões. Então esse é o público. E aí ele recebe essa carta da Marta, que ele está correspondência usando esse pseudônimo. Depois ele, ao caminho para casa, ele vai, aliás, ele vai para casa de banho, né? Depois que ele vai para casa de novo. Ele vai ter a missa para o padre Digma, né? E depois aí vai ver a missa, vai descrever a missa, o que ele pensa da religião, né? O que ele pensa da religião. E aí depois a casa de banho, né? E ele lá. Então, ou seja, é uma narrativa completamente assim realista, né? Mas ao mesmo tempo cheio de interpolações. Então, por exemplo, nós temos episódios totalmente realistas, né? Igual o episódio 12, que é o do Ciclopes, que acontece num pub. E aí você tem toda a descrição realista, né? Quando eles fizeram o filme, fizeram todo o plano realista, só que aí tem as interpolações, que são exageros da narrativa. Então existe ali inserções narrativas em que eles levam a exagero, né? Então é uma coisa simples acontecendo, mas eles levam, então uma discussão lá, né, entre eles, só que eles colocam como se fosse uma batalha, assim, né? Como se fosse uma questão mais igual com mitologia céltica. Então e claro que quando você vai fazer um filme, você tá pegando o realismo da coisa, né? E a coisa vai piorando assim, em termos de exagero, até por exemplo, o episódio 15, né, que é a Circe, né? A Circe, que vai acontecer na zona boêmia, né? Então ela tem uma boate lá, uma casa da night, assim, da noitada, e aí vai ser um teatro expressionista, então totalmente exagerado, assim. Aí você tem um plano, você tem que achar o plano realista numa coisa totalmente exagerada, alucinada, né? Muito bem, aí, ou seja, enquanto isso, né, aí depois nós vamos ler então no próximo o trecho do episódio Hades. O que é Hades? O que é? O Hades é o reino dos mortos, então ele vai ter toda a descrição do cemitério, né, onde será a gente vai seguir o cortejo fúnebre, né, do padre Digma até o cemitério, aí vai ter a cena, a questão do nacionalismo irlandês também, porque vai falar do túmulo do Parnell, né, que o Parnell que inclusive é debatido no retrato do artista quando jovem. O Parnell é um desses heróis irlandeses, né, contra o domínio britânico, né. Então, ou seja, nessas conversas na carruagem, que a gente vai ver no próximo episódio, eu vou ler alguns trechos, eles vão mostrando mais um pouco sobre o nacionalismo irlandês e a questão é a seguinte, o Leopoldo Bloom não é um judeu praticante, né? E ao mesmo tempo também não é um irlandês, não é um nacionalista irlandês. Então ele fica ali, né? Aquela figura do judeu errante. Tanto é que vários personagens falam, o judeu errante, né? Então essa ideia do cara se deslocar, do cara sem pátria, sem terra, porque ele não é plenamente um judeu, ou seja, ele não participa da comunidade judaica, né? E também ele não participa né, assim, das organizações nacionalistas irlandesas, né? Então ele fica, será que ele é um cosmopolita, né? Ele é mais ou menos aquela imagem do James Joyce, né? Adulto, que era um homem, sim, era um irlandês, carregava a Irlanda na cabeça, mas que eu saiba nunca mais voltou à Irlanda. Ele ficava andando pela Europa, né? Morou na Suíça, morou na Itália, né? Morou em Paris, então ele ficava viajando. Um homem que conhecia várias culturas, né? Então conhecia vários idiomas, então é impressionante. Fica aí, nós estamos começando, estamos no aquecimento, então nós paramos aqui no episódio 5, em que o Leopoldo Bloom já saiu às ruas, né? Recebeu 2 cartas, então a gente vai colhendo informações sobre ele ao longo da narrativa. Nós não temos aquela apresentação de personagem que o romance do século XIX tem, né? Que a gente está lendo a Ana Karenina, e que a Ana Karenina, quando vai surgir um personagem, toda a descrição do personagem, quem que ele é, de onde ele veio, né? E aí você sabe mais ou menos. Aqui não, aqui vai te dando as informações e você vai montando. Quem que é o Leopoldo Bloom? De onde ele veio? Né? Ele é judeu? Ele é irlandês? O que ele trabalha? Ele é casado com quem? Ele tem filhos, né? Então é isso que você vai enumerando. É bom fazer o fechamento das informações que o texto vai te dando, assim, gradativamente, ok? Então fiquei a dica, aguardem na semana que vem, então, episódios 6 e 7 do Ulisses, do James Joyce, Modernismo, finalmente na Europa, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.